Muito bem, gravando? Gravando, maravilha. Dando sequência aqui na nossa série, Conhecendo o Espírito Santo, aula de número 4, o Espírito Santo em nosso interior. E, na verdade, essa é uma regravação, porque a aula original nós tivemos um problema técnico, então estou regravando. Não vai ser exatamente como a aula original, né? Mas não vou ficar sem o conteúdo. Então, o tema de hoje, Espírito Santo em nosso interior. Um ponto importante para começar aqui na nossa discussão está relacionado a respeito da habitação do Espírito Santo. Né? Em João capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Aqui são palavras de Jesus falando a respeito do Espírito Santo. Né? O mundo não pode receber, né? Porque nem vê, nem conhece a pessoa do Espírito Santo. Mas a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, a presença do Espírito Santo, ela se torna real na sua vida. Isso significa que o Espírito Santo, ele habita com você. Então, olha só, né, a questão aí, um detalhezinho na palavra, né, ele habita com você e ele também está em você. Né? Então, a presença dele na tua vida não é apenas uma ideia, um desejo, mas uma realidade espiritual. E é muito, muito importante que no nosso dia a dia a gente tenha exatamente esse tipo de mentalidade, né? Que o Espírito Santo, ele habita na nossa vida, está presente em todos os momentos, em todos os detalhes, nos acompanha, nos assiste e nos deixa seguros com a certeza de que ele está conosco. Né? Não é para todo mundo. Né? Isso quer dizer que aqueles que ainda não têm uma relação com Deus, aqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho, têm dificuldade até de assimilar esse tipo de verdade. Mas isso não pode ser o nosso caso. Né? Nós temos como certeza, palavras de Jesus, tá? Nós temos como certeza a presença do Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida e agindo em cada um de nós. Segunda certeza que nós podemos ter a respeito disso está relacionado com o fato de nós sermos santuários do Espírito Santo. E aqui tem dois versículos, né? O primeiro deles, ambos estão na primeira carta aos Coríntios, mas começando aqui pelo capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha só, né? Que é uma afirmação que ao mesmo tempo alegra saber disso, mas também, né, nos exorta a tomar um cuidado, né, a respeito dos nossos corpos, porque o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele afirma, né, e depois ele exorta aqui, né, questionando a respeito da necessidade da gente saber que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que nós não pertencemos a nós mesmos. Então, isso significa que a gente tem uma responsabilidade com esse corpo físico, né, de cuidar, de zelar, de trabalhar pelo bem-estar dos nossos corpos, porque o Espírito Santo habita nas nossas vidas, então conecta exatamente com o versículo anterior, mais do que uma relação espiritual que pode estar aí, né, só na nossa cabeça. O corpo físico, ele
não pertence a nós mesmos, né? Pertence a Deus e nós temos que zelar por eles, por esse corpo. E continua aqui no capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então é um texto afirmando e confirmando, né, que Deus ele habita nas nossas vidas e o Espírito Santo escolheu cada um de nós, né, como santuário. E isso não é metafísico, vamos dizer assim, né? Isso é uma realidade. Então, nós somos santuários, os nossos corpos precisam ser muito bem preservados, porque nós não somos de nós mesmos, como diz aí no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19. E aí você pode imaginar, nossa, mas ser santuário é uma coisa muito séria. Sim, é muito sério, mas também, de certa forma, um presente de Deus, né? Um privilégio. Em João capítulo 7, os versículos 37, 38 e 39, Jesus, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, esse privilégio de ser um santuário do Espírito Santo não era uma coisa comum, acessível para todo mundo, né? Não tinha acontecido esse derramamento, né, essa presença do Espírito Santo na vida de todos aqueles que amam e temem a Deus. Mas havia uma promessa, e aqui a gente está vendo que essa promessa ela começa quando você se aproxima de Deus através de Jesus Cristo. Porque olha só, né? Jesus diz: se tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui, né, não é rios, não são rios literais, né? Porque o versículo 39 explica, né, que é a presença do Espírito Santo sendo derramado e agindo em cada coração, algo que até aquele momento não tinha sido dado. Então, ser o santuário é um presente, é um privilégio da parte de Deus. No passado não eram todos que tinham, mas a partir do momento que Jesus, né, é glorificado, esse privilégio agora está acessível para cada um de nós. Então não abra mão desse privilégio de ser santuário, de ter o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. Não ter o Espírito Santo significa não pertencer a Cristo. Isso é muito, muito, muito sério. Porque em Romanos, no capítulo 8, versículo 9, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, olha, conecta de novo com habitação, com ser santuário. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E esse versículo nos exorta a respeito da necessidade de ter o Espírito Santo agindo na nossa vida. Porque ao ter o Espírito Santo em nós, nós nos tornamos pertencentes a Cristo. Se alguém não tem, esse tal não é dele. Dele quem? De Deus, de Cristo. Então, se você não sente a presença do Espírito Santo, aqui um alerta fundamental para as nossas vidas, que é o desejo de ter o Espírito. Espírito, na minha vida, faz morada em mim, toma o meu coração, tira todos os meus defeitos, todas as minhas falhas, e me faz realmente um santuário, porque eu quero ser de Cristo. Você quer ser de Cristo? Marquinhos! Marquinhos está aqui, né? Estou gravando de casa. Mas vamos lá. Continuando, obediência é a chave para a habitação do Espírito Santo.
obediência é a chave. Não dá para ter um caminho que seja diferente. E olha só, alguns versículos que estão aqui em Atos, no capítulo 5, versículos 29 até o 32, diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Então, a frase final aqui ela é emblemática. Né? O Espírito Santo foi dado a Deus para aqueles que lhe obedecem. Então, a obediência é uma chave para a habitação do Espírito Santo. Em muitos momentos, Jesus, né, sempre destacava a importância de ouvir as palavras, mas também de praticar. E ouvir e praticar é um gesto de obediência. Porque às vezes eu posso ouvir e não praticar. E aí não estou obedecendo. Né? Eu posso não ouvir e também não praticar, então também não estou obedecendo. Então, para que você seja essa habitação, para que você tenha o Espírito Santo no teu interior, a obediência é uma chave para isso. Obedecer os mandamentos de Cristo, expressos aí na palavra, né? Uma vida de aliança com Deus, um relacionamento verdadeiro, não um relacionamento religioso. Então, a habitação é um privilégio. Deus nos tem como santuário do Espírito Santo. Ele quer que o Espírito Santo esteja presente em nós e para isso é fundamental que a gente obedeça a Deus, né? Obedeça a sua palavra, seus mandamentos, tudo aquilo que ele deixou como verdade para as nossas vidas. Amém? Então, como eu falei, essa aqui é só uma regravação, né, para a gente não perder o conteúdo. Então, terminamos por aqui e na semana que vem a gente continua então com o nosso tema, que é a nossa série, Conhecendo o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Vou interromper aqui a gravação.